Aleluia. Nós estamos, vocês, obrigado, benção, pode descer. Nós estamos hoje, como foi falado aqui, na Escola de Paz. Toda última quarta-feira de cada mês, nós temos essa escola aqui, essa aula, com algum assunto, com alguma lição diferente. E hoje, a nossa lição, vai passando os slides aí. A nossa lição hoje é disciplina relevante. Diga disciplina. Aleluia. Disciplina relevante. Priorize, amado, a disciplina no seu lar, na sua casa. E disciplina também na sua vida. O Filho de Deus precisa ser disciplinado em tudo que ele faz. Não só na família, mas em tudo que ele faz, ele precisa usar de disciplina. Ele precisa aplicar a disciplina. Ele precisa se disciplinar para poder disciplinar os outros. Você nunca vai disciplinar seu filho, estou falando pai e mãe, se vocês não forem disciplinados. Obrigado, pastor. Pelo menos tem um ouvindo aqui. Eu vou dizer de novo. Pai e mãe, você nunca vai disciplinar seu filho com excelência se você não for disciplinado. Melhorou. 30%. Glória a Deus. Avança. Então, o propósito hoje dessa matéria, o propósito de estarmos aqui hoje, né? Cooperar com os pais para que eles possam obter a obediência total e imediata dos filhos. A finalidade, por meio das instruções divinas, diga divinas. Não, pode ser melhor, diga assim, por meio das instruções divinas. Diga, não é de Tadeu. É de Deus, certo? Por meio das instruções divinas, conduzir seus filhos em um caminho seguro, à luz da palavra de Deus. Aleluia. Eu escrevi muita coisa e eu queria me prender exatamente aqui no que eu escrevi. E eu queria que você tivesse paciência, porque muitas vezes eu vou precisar ler, né? Porque não adianta você decorar se você não pratica. Não adianta você conhecer 200, 300 versículos da Bíblia se você não pratica nenhum. Amém? A Bíblia não foi feita para decorar. A Bíblia foi feita para praticar. Aleluia. Não é vergonha você não saber onde o versículo está. Vergonha é você saber onde ele está e não praticar. Faça assim, uhul. Só está começando. Aleluia. Então, a obediência dos filhos, certo? A obediência no lar, ela é absolutamente essencial para um bom governo, para o governo adequado na família. Sem obediência, amado, vira bagunça. Certo? Você poderá fazer tudo por seus filhos, mas se eles não forem obedientes, você se frustrará nos seus esforços. Não vai valer a pena. Se você não manter uma família segundo o padrão divino, se você não manter seus filhos debaixo de uma obediência a pai e mãe, nada do que você prosperar vai adiantar. Você vai ser sempre alguém frustrado. Porque a maior riqueza que você pode ter é uma família. Só que esse lado aqui eu vou dizer para cá. A maior riqueza que você pode ter é uma família. E uma família segundo o padrão de Deus. Uma família ajustada nos princípios de Deus. Uma família vivendo nos princípios de Deus. Não existe riqueza melhor, meu irmão. Não existe prosperidade melhor de Deus em você ter uma família equilibrada. Uma família cristã. Diga glória a Deus. Aleluia. Por isso, a importância da disciplina. Em todas as áreas. Certo? Muitas vezes, seu filho, ele vai rejeitar a disciplina. Ou vai se colocar firme contra as suas instruções. Então, pergunte para mim, diga assim, o que fazer? Diga de novo, diga o que fazer? Está lá,
a instrução não, eu vou dizer, a ordem de Deus no que fazer, está lá em Efésios 6,4. Certo? Efésios 6,4 na Bíblia amplificada. Leia do jeito que está aí. Certo? Diz assim, ó. Pais. Tem pai e mãe aqui? Se você ainda não casou, você já vai aprender para colocar em prática no seu futuro casamento. Se você é solteiro, ou se você é só filho aqui, certo? Ou filha, você vai aprender. Tanto para aprender a ser corrigido, como aprender a corrigir no futuro. Diga glória a Deus. Então, diz assim, pais, não irritem e não provoquem seus filhos a terem raiva, mas criai-vos. Diga comigo, criai-vos. Esse verbo aqui, ó, criai, criai-vos, criai, enchei-vos, pregai, tudo é no imperativo. Porque Deus não está fazendo um pedido, Deus está dando uma ordem. Quando você encontrar um verbo no tempo imperativo na Bíblia, não é um pedido de Deus, é uma ordem de Deus. E obedece quem tem juízo. Obedece quem quer ter uma vida digna de um filho de Deus. Obedece quem quer andar em obediência. Obedece a quem quer prosperar. Prosperidade de Deus, divina, amado, não é dinheiro, não. Prosperidade divina é uma vida sem falta. Faça assim, uhul. Quem estiver pregando para você que prosperidade de Deus é ter carro novo, casa na praia, apartamento em Dubai, certo? Andar o ouro caindo das mãos, isso é mentira do diabo. Prosperidade de Deus é você ter uma vida equilibrada, não faltar nada na sua casa, no seu lar, é não ter falta e depender de Deus em qualquer situação da tua vida. Não confiar no teu salário, no teu contra-cheque, não confiar na tua conta em banco, mas confiar em Deus. Ihu. Então ele diz, criai-vos. Aí ele vai dizer como criar. Primeiro, no conselho, na admoestação, no treinamento e na disciplina do Senhor. Passa o próximo slide. Temos aí 4 palavras chaves na educação dos nossos filhos. Certo? Eu não posso dizer mais dos nossos, porque os meus já estão criados. Eu agora estou bagunçando com os netos. Certo? Porque eu não vi canto nenhum na Bíblia mandando o avô ou a avó educar o neto ou disciplinar o neto. Eu vi aqui os pais. Faça assim, uhul. Quem educa seu neto é o pai dele e a mãe. Lá em casa, neto é para bagunçar. Oh, glória a Deus. É. Então vamos lá. Primeira palavra, diga conselho. Bora? Conselho. Segundo, admoestação. Terceiro, treinamento. E quarto, disciplina. Glória a Deus. Então vamos começar no primeiro conselho de Deus. Avança o slide. Primeiro ele diz, criai-vos no conselho. Conselho é instrução, ensino, né? Conselho, parecer sobre o que convém fazer. É um parecer sobre o que convém fazer. É um ensinamento, o que fazer. Certo? É uma instrução no que ele vai fazer, no que ele deve fazer. Isso é um conselho. E o melhor conselho é o de Deus. O melhor conselho que a gente precisa buscar e ter é o de Deus. Provérbios 8,14, está aí? Está ali, ó. Meu, isso é Deus falando, não é Tadeu, é Deus. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é
a fortaleza. Aleluia. Olhe para seu irmão e diga: o melhor conselho. Meu Deus do céu. Vou dar outra chance. Olhe para seu irmão do lado e diga assim: ei, diga para ele: o melhor conselho é o de Deus. É uma vergonha, amado, quando você encontra um crente, um filho de Deus, buscando conselho dos ímpios. Diga misericórdia. Eu botei aqui, ó, Provérbios 12, 5. Diz assim, ó: o conselho do ímpio é enganoso. Provérbios 12, 5. O conselho do ímpio é enganoso. Não vá por ele. Então devemos buscar os conselhos de Deus, aprender o que está escrito na sua palavra, praticar e depois, diga assim, depois de praticar, não, diga comigo, depois de praticar, aconselhar os nossos filhos. Nunca exija algo do seu filho que você nunca fez na frente dele. Nunca exija algo do seu filho que você não ensinou. Isso é hipocrisia. Faz assim, uhul. Seu filho precisa ver suas ações antes de ouvir os seus conselhos. Eu vou dizer de novo. Seus filhos precisam ver, faça assim nos olhos, ver as suas ações antes de ouvir o seu conselho, ou a sua instrução, ou o seu ensinamento. O melhor conselho é o seu exemplo de vida. É o que ele vai valorizar, não aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê. Eita Jesus! Seja luz para seus filhos, ensinem a eles no caminho em que devem andar. Todo mundo sabe decorado. Provérbios 22, 6. Ensina a criança diga no caminho. É você e ele. É você demonstrando para ele que funciona essa palavra. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Coloca o próximo slide. Vamos ver um princípio número 1 da instrução de Deus. Olha, isso é um princípio fundamental. Quando você falar com seu filho, de uma maneira que requeira uma resposta ou uma ação, você deve esperar a resposta completa e imediata. Vou dizer de novo, eu quero que você leia ali. Quando você falar com seu filho, de uma maneira que requeira, que precise de uma resposta ou de uma ação, você deve esperar a resposta dele, imediata, certo? E completa. Não aceite de pedaço. E tem que ser imediata. É como a obediência precisa ser imediata. A gente vai falar mais coisas daqui a pouco sobre isso aqui. Bota o slide 8, vai para frente, vamos avançar, que tem muita coisa. As instruções paternas quer dizer de pai e mãe, viu? Devem ser diretas ou restritivas. O que quer dizer isso? A instrução direta é dizer à criança o que fazer. Ser bem claro. Ela tem que entender o que você quer dela. Certo? É uma instrução direta. E a instrução restritiva é dizer à criança o que não deve fazer. Ela tem que saber o que é para fazer e tem que saber o que não pode fazer, o que não deve fazer. Porque é criança, meu irmão. Eu quero que você guarde no seu coração. Criança tem que ser tratada como criança. Vamos, bota outro slide, vamos avançar. Avança. Princípio de instrução 2. Nunca dê uma ordem, eita, isso aqui é bom. Nunca dê uma ordem, a não ser que espere que ela seja
cumprida. Nunca vá dar uma ordem, nunca dê uma ordem ao seu filho que quando você já sabe que ele não vai obedecer, que ele não tem condições de fazer, que ele não tem condições de cumprir. Quando você der uma ordem, você tem que saber, ter convicção dentro de você que ele já foi ensinado naquilo, que ele tem poder para aquilo, que ele tem instrução para aquilo, que já foi aconselhado naquilo e ele já sabe daquilo. Porque senão é injustiça. Diga aleluia. Então eu botei aqui, ó. Quando der instruções, tome o cuidado de dizer exatamente o que você quer. E esteja pronto a receber dele o que você pediu. A melhor maneira de ensinar uma criança a não obedecer é dar instruções que você não tem a intenção de vê-las cumpridas. Se você já sabe, já tem a intenção que ele não vai cumprir, para que vai dar? Para que vai ordenar? Se você já sabe. Então ele já sabe que não vai obedecer. E ele começa a ser treinado a não obedecer ao invés de obedecer. Por causa de você. Olha aí que coisa linda. Está vendo? Uma criança precisa de treinamento, precisa de conselho, precisa do apoio dos pais, precisa do exemplo dos pais. De tudo, meu irmão. Porque ela é criança. Tu acha que um velho ia descer aqui correndo? Não tem lógica. Por que ela faz isso? Porque é criança. Diga louvado seja Deus. Um exemplo, ó. Quando você quiser que seu filho vá para a cama, um exemplo, dá 10 horas da noite, você quer que ele vá dormir, certo? Dê a instrução como uma ordem a ser obedecida. Se você der a instrução em forma de pergunta ou de sugestão, o seu filho pode tomar uma decisão que não vai lhe agradar. Você sabe que 10 horas está na hora dele dormir. Aí você diz, ei, bichinho, quer ir para a cama agora? Ele vai dizer, não, abestalhado. Você sabe que está na hora dele dormir. Um exemplo, no outro dia tem escola, logo cedo. 6 horas da manhã tem que estar acordado. Aí você diz, será que está na hora de você dormir, amor? Tá não, coroa. Bicho besta. Eu vou quando eu quiser. Ihu. Meu irmão, quando você der uma ordem a seu filho, dê no imperativo. Faça. Vá para a cama. Não é negociando. Será que o bichinho pode ir dormir agora? Vamos, papai leva você. Avança, bota o próximo slide. Colossenses 3:20. Vamos lá. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Agora, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Tem muito adolescente, muito jovem, amado, vivendo dentro da igreja desanimado, por falta da instrução dos pais, por falta do exemplo dos pais, por falta da paciência dos pais, por uma vida que ele tem dentro de casa de irritação. Diga misericórdia. Esse versículo ensina que os pais não devem ter uma autoridade fria, nem arbitrária, insensível ou sem pensar. Algumas vezes o momento da instrução é tão importante quanto a instrução em si mesma. O momento da instrução é tão importante quanto a instrução.
Então, busque em Deus sabedoria para dar a instrução na hora certa e para dar a instrução certa no padrão de Deus. Diga aleluia. As instruções paternas que interrompem uma atividade da criança devem ser precedidas por um aviso. Quando você vai interromper algo que a criança está fazendo, você deve avisar, dar um tempo a ele, avisar para ele se preparar que vai parar de fazer aquilo e vai lhe obedecer a sua instrução. Um exemplo, o menino está no videogame ou no joguinho, aí você chega, toma, da mão, tá bom, está na hora de parar. Meu irmão, isso vai trazer uma irritação profunda para ele. Isso vai mexer no emocional dele de uma maneira que você nunca vai entender. Mas se você avisa, ele está lá no videogame, no joguinho, você diz, olha, daqui a 10 minutos você vai escovar os dentes, vai dormir. Ou daqui a 10 minutos você vai parar isso para fazer a atividade da escola. Daqui a 5 minutos você vai parar, a gente vai fazer isso, isso e isso. Então aquilo ali já prepara a criança em quebrar o que ele está fazendo. Deu para entender? Então vai ser mais fácil ele te obedecer. Porque não foi quebrado bruscamente o que ele estava fazendo de todo o coração. Precisamos ter sabedoria, irmão. E essa sabedoria está em Deus. Não está no ímpio, não está no mundo, não. Está em Deus. E se você buscar, Ele dá. Se você pedir, Ele dá. Porque Ele diz lá em Tiago, pode pedir que eu dou. A todos Ele dá sabedoria sem improperar, sem passar no rosto. Porque Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Como eu falei, há ocasiões que precisa dar um aviso, é necessário dar um aviso a respeito da instrução que será dada a seu filho. Isso ajuda a criança a se preparar emocionalmente para obedecer. Um aviso de alguns minutos torna a obediência mais atraente. Faça assim, uhul. Essa sensibilidade paterna reduz o choque da intervenção e alivia a tensão entre o desejo da criança de continuar com a sua atividade e a necessidade de obedecer às instruções recebidas. Dá um alívio nele, quebra a brutalidade. Certo? Quando você diz, olha, daqui a 10 minutos vai fazer isso, para esse jogo, você tem 5 minutos. Ele já vai se preparando emocionalmente. Se você vai com um amiguinho e diz, vamos logo, aí, falta 5 minutos. É ou não? Agora, isso não é da noite para o dia, não. Isso é um treinamento. Tem hora, no início, ele não vai aceitar, não. Mas persevere. O segredo do sucesso cristão é a perseverança. Em tudo que a gente vai fazer para Deus, em Deus e por Deus, exige perseverança. Amém? E quando você persevera, você demonstra fé. Quando você não desiste, você demonstra fé. E fé agrada a Deus. Coloca o próximo slide. Está no 11, só falta 55. Segundo, se lembre do primeiro, conselho. Né? Instrução de Deus, conselho. Segundo, admoestação. Criai-vos na admoestação. Agora, não é na admoestação, não é qualquer admoestação, é na admoestação de Deus, do Senhor. Certo? O que é admoestação? Advertir de alguma coisa. Significa colocar na mente, ou avisar a criança, ou preparar a criança. É como tem lá em Deuteronômio 6, né? Inculca estas palavras ao teu filho. Ao se deitar, ao se levantar, andando no caminho, inculca. E a maior definição de inculcar é demonstrar.
Ele vendo você fazer, ele vai aprender mais rápido. Ele vendo você fazer, ele vai se interessar pela obediência. Diga, uhul. Então, avisar que suas ações estão sendo inadequadas. Isso é uma demonstração. Quando o menino se comporta mal, ele precisa ser avisado. Que ele errou, que ele está errando, que ele fez errado. E tudo isso tem um momento, tem uma hora, meu irmão. Avisar que suas ações estão sendo inadequadas, que vão lhe trazer problemas e também criar problemas para outras pessoas. O relacionamento entre pais e filhos só será uma bênção. Preste atenção. O relacionamento entre pais e filhos só será uma bênção quando ambos, pais e filhos, estiverem vivendo de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Avança o slide. 1 Timóteo 1,5 diz assim, ó. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ei, a admoestação visa ao amor. Quem ama, admoesta. Quem ama, corrige. Quem ama, ensina. Quem ama, treina. Quem ama, disciplina. Então, a admoestação visa ao amor. Que esse amor procede de quem? De quem tem um coração puro. Diga comigo, coração puro. Consciência boa. Uma boa consciência. Uma mente renovada pela palavra. Romanos 12, 2. Certo? Uma mente renovada pela palavra, uma consciência boa e de fé, sem hipocrisia. Eles precisam ver dentro de casa a fé que você confessa, a fé que você pratica. Como pais, devemos usar de repreensões e correções para varrer a estutícia da criança e as sujeiras do diabo, que tem impedido que haja um bom relacionamento entre pais e filhos. Devemos usar de repreensão e correções, certo? Para tirar, primeiro, a estutícia que está ligada no coração da criança, e depois as sujeiras do diabo, que ele começa a receber na escola, no meio da rua, no mundo, no celular, quando não é bem administrado e quando não é fiscalizado. Eu quero dizer, a maior burrice que você pode fazer na educação do seu filho é você não acompanhar o que ele vê no celular. Vou dizer de novo, é burrice. Falta de sabedoria. E falta de compromisso e responsabilidade. Não, porque eu vou... Como é que eles dizem? Sim, vou entrar na privacidade dele. E aí? E o que é que tem para entrar mesmo? Pai e mãe tem que entrar na privacidade do seu filho. Você tem que saber o que ele vê, o que ele ouve, com quem ele anda, o que ele está fazendo, o que ele está falando. Enquanto ele estiver, debaixo do teu teto. Enquanto ele comer do teu pirão, tem que comer do teu cinturão, meu irmão. Tem que entrar na privacidade, tem que quebrar a privacidade do filho. Criança não tem privacidade, não. Adolescente, jovem, não tem privacidade, não. O pai precisa saber de tudo. E o pior, um dia, você pode ficar com raiva de mim, um dia você vai ser cobrado disso. Não é por mim, não. Olha, é por Deus. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque a gente aconselha pessoas. E ela só vem com problema depois de feito.
Porque às vezes você está falando e diz, ixi, está doida, pai, está vindo que eu vou olhar o celular do meu filho? Aí depois o que acontece? Pastor, a gente devia ter olhado. Agora é tarde, minha filha, a Inês é morta. Agora é tarde. Você tem que quebrar a privacidade antes de acontecer. Tudo assim, ó, com os queixos caídos. Vá no conselho do ímpio, vá. Vá no conselho do mundo. Quem ensina assim é o mundo. É o ímpio. Não, não pode tocar. Não pode tocar nas coisas do filho. A menina já tem 15 anos. Como é que você vai olhar o celular da menina? Olha não, bicho. Daqui a pouco o celular está engolindo ela. Ó. Isso? Não olhe não. Depois você vai balançar a privacidade. E sustentar em casa. Aí depois que o leite está derramado, meu irmão. Está me entendendo? Então, balança seu irmão assim, diga para ele, acorde para Jesus. Diga assim, menino, criança, não tem querer não. Provérbios 22:15 diz, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O cacete tem que comer, meu filho. Agora eu estou dizendo isso com justiça, viu? Com justiça. Não vá bater de qualquer jeito, não. Aí eu vou chamar você de animal. É com justiça. E ele sabendo porque está sendo corrigido. Tudo tem que ser com ordem e decência. Dentro do reino de Deus. Até as instruções de Deus tem que ser com ordem, decência. Diga glória a Deus. Vocês têm a autoridade e precisam colocar seus filhos em linha com a palavra de Deus. Avança. Terceiro, criai-os no treinamento. Diga assim, meu filho. Diga, meus filhos precisam ser treinados. Até esses pernas de pau que jogam bola hoje, precisam treinar toda semana. E isso mesmo não aprende. Porque você assistir um jogo hoje faz vergonha, meu amigo. Aqui os mais velhos sabem, de 40, 50 anos atrás, se jogava bola. Hoje em dia não. Só se pensa em dinheiro. E é uns doidinhos correndo atrás de uma bola, não sabe dar um chute daqui para ali. E treina todo dia. Imagina nossos filhos, que a gente coloca no mundo. Né? A gente dá vida, gera vida em Deus nele. Não conhece nada, não sabe de nada. Esses que precisam ser treinados, meu irmão, e ensinados. Não exija nada do seu filho que você nunca treinou ele para fazer. Se ele nunca foi treinado para fazer, como é que ele vai fazer? Se ele não viu você fazendo, se você não ensinou a ele, nem fez, nem ensinou, aí vai cobrar? Isso é doidice. É hipocrisia. É injustiça. Então precisa treinar. Ó. Treinamento o que é? Aperfeiçoamento. Acabar, dar o acabamento até ficar perfeito. Eu sei que perfeito só Jesus, mas a gente precisa colocar nossos filhos no rumo à perfeição. Não tem ninguém perfeito, nem eu sou perfeito, nem tenho uma família perfeita. Mas a gente se esforça, tem se esforçado desde que a gente conheceu essa palavra. Porque antigamente a gente vivia de qualquer jeito. E não tinha compromisso com nada, nem conhecia nada da palavra. Mas depois que você ouve, meu irmão, depois que você aprende, você tem a obrigação de colocar em prática. Não é escolha, não tem poder de escolha. É e é.
Então, diga comigo assim, a educação da criança, diga, a educação da criança é um processo. Diga glória a Deus. Coloca o próximo slide. Treinando no padrão. Olha só. Os pais devem ensinar, diga comigo, ensinar, treinar, encorajar e corrigir nos padrões de Deus. Ensine-o a obedecer imediatamente e completamente, sem desafios e reclamações e até murmurações. O padrão divino é sim, sim, não, não. A obediência tem que ser imediata, certo? E completa. Não deixe ele obedecer só a metade do que você falou. Se você falou algo, se você ensinou, se você treinou, certo? E quando você exigir, tem que ser completo. A obediência tem que ser completa e imediata. Ihu. Avança. Próximo slide. Como os pais podem fracassar no processo de treinamento da criança? Diga como? Ali, ó, ameaçando, repetindo, chantageando e negociando o conflito. Pais ameaçadores e pais repetitivos, certo? Eu vou tratar com você isso. Os pais que primeiro bajulam, depois ameaçam, negociam, fingem punir e não punem, e punem às vezes de vez em quando, estão apenas piorando a situação. Diga piorando. Tem a hora de bajular, certo? Mas tem a hora de corrigir. Para muitas crianças, a obediência não é mais objetiva, mas subjetiva ao temperamento e ao capricho dos pais naquele dado momento. Os pais ameaçadores e repetitivos promovem uma reação negativa na criança. A falha dos pais em não manter um padrão consistente estimula a criança ao pecado. Faça assim, Vou dizer de novo. A falha dos pais em não manter um padrão consistente estimula a criança ao pecado. Se você corrige hoje, não corrige amanhã, a mesma falha, ela vai ficar em dúvida. Por quê? Eu fui corrigido ontem e hoje eu não sou corrigido. Porque eu fiz isso aqui, não aconteceu nada, e eu fiz só essa besteirinha e levei uma surra. Então tenha consistência, mano. Tenha consistência, tenha um padrão. Mantenha o padrão. Para não ficar vacilando. Porque se você ficar vacilando, a criança vai ficar maluca. E vai pensar que você é doido também. A semana passada eu fiz só isso, ele não disse nada. Hoje eu fiz menor do que a semana passada, levei uma surra. Esse velho é doido. Então seja consistente, meu amigo, na criação. Seja consistente na correção. Seja consistente no ensino, no treinamento, na disciplina. Seja consistente no amor. Ame seu filho, meu irmão. Seja carinhoso, chegue junto, dê abraço, beijo. Porque senão o mundo vai dar. Lá fora ele vai pegar um traficante que vai abraçar ele, vai dar cheirinho na testa. Certo? E vai colocar ele no submundo do crime. Porque ele não recebeu em casa. Os pais chantagistas negociam com o filho na esperança de obter a obediência. Fazem chantagem, ameaçam ou amedrontam para obterem o controle temporário do filho. Quando você age assim, você pode até manter um controle, mas vai ser por pouco tempo, poucos minutos. Daqui a pouco ele está na rebeldia de novo, está na desobediência de novo.
Eita, alguns pais treinam seus filhos a obedecerem através da chantagem, em vez de obedecerem por amor a Deus e por amor aos pais. Nesse caso, os filhos obedecem por interesse. Quando há chantagem, ele obedece por interesse. No entanto, os pais não devem barganhar ou negociar a obediência dos filhos. Coloca o próximo. Olha só, exemplo de chantagem. Aí, isso é com a mãe. A mãe, isso aqui não é os pais, não, isso é a mãe. Olha só. Se você for bonzinho na loja, mamãe lhe comprará um presente, amor. Ameaça. Se hoje você não for bonzinho na loja, a mamãe não comprará o presente que havia prometido. Aí agora o medo, amedrontando. Se hoje você não for bonzinho na loja, a mamãe vai te dar uma surra quando voltar. Devia ter dado quando ia. Vocês estão entendendo? 3 coisas que você não pode fazer, não deve fazer, nem pai nem mãe. Avança o slide. Negociando o conflito. Olha o bocão do cabo. Não, deixa lá. Olha que figura. Meu Deus do céu. Os pais devem treinar seus filhos a obedecer de maneira imediata. Diga, imediata. Muitos pais insistem na obediência completa dos filhos diante do conflito, mas não permanecem firmes no momento da disciplina. Não afrouxe não, meu irmão. Quando for o momento da disciplina, é disciplina. Embora você vá chorar depois. E explica a ele porque você deu e porque você está chorando. Chorando porque ama. E quem ama corrige. Está escrito aqui, ó. Agora, seu filho precisa saber, porque está sendo corrigido. Aleluia, diga glória a Deus. E seja justo nas correções. Não faça nada com injustiça. Peça a ajuda do Espírito Santo, até para corrigir teu filho. Sabia que ele te ajuda? Sabia que ele te ajuda? Coloca o próximo. Vamos para o último conselho e instrução de Deus. Criai-vos na disciplina. Diga comigo, disciplina. Disciplinar o que é? É corrigir, é castigar. Certo? Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece o seu filho ou a seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina. Quem aqui ama seu filho? Quem aqui ama mesmo? Então faça o que está na palavra, meu irmão. Se você ama, cedo discipline. Avança. Próximo slide. Provérbios 19, 18. Está lá em cima. Ó. Castiga a teu filho enquanto há esperança. Enquanto você está com autoridade. Enquanto ele está comendo do teu pirão. Enquanto ele tem idade de você segurar. Depois que ele criou barba, passou da tua altura, ele vai dar uma mãozada quando você for corrigir. Está me ouvindo? A correção tem que ser de criança, logo cedinho. Sabia que até no ventre a criança, ela te escuta? Você pode falar com seu filho já do ventre. E você já pode começar a abençoar e plantar na vida dele desde o ventre. Dizendo palavras, palavras de amor. Plantando sementes na vida dele. Eu estou com bucho assim, mas não é gravidez não. Eu não fico olhando. Não fica olhando para mim com esses olhos, não. Viu? Eu estou só ensinando as mães, quando tiver buchuda, a alisar a barriga assim, ó. E começar a dizer, essa criança será uma bênção. Eita, vai andar na palavra de Deus.
vai ser a alegria da minha vida. Vai ser exemplo nessa geração pecaminosa. Vai pregar a palavra de Deus. Vai ganhar vidas. Vai dar alegria aos pais. Aleluia. Vai ser uma criança próspera em Deus. Vai ser uma criança que ame a Deus. É isso que tem que plantar no filho. É isso que tem que gerar desde o ventre. Diga glória a Deus. Vamos para lá que o tempo está se acabando. Eita, vamos lá, avança no slide. Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina. Não retires. Quem está dizendo é Deus, viu? Não retires da criança a disciplina. Pois, se a fustigares com a vara, não morrerá. Diga assim, meu filho não vai morrer. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. É melhor ele levar umas varadas suas do que ele da polícia lá dentro do presídio. Olha, a mulher disse, é verdade. Não é muito melhor? É melhor você corrigir em casa do que esperar que ele seja corrigido na rua, ou no presídio, ou numa cadeia, em qualquer lugar, sei lá. Outro slide. Provérbios 29, 15 e 17. A vara e a disciplina dão sabedoria, meu irmão. Olha, a vara e a disciplina dão sabedoria à criança. Certo? Mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a mãe. Eu já vi muita mãe passando vergonha. Sabe de quem era a culpa? Diga assim, não da criança. É dela mesmo. Quando a criança fizer vergonha a você, viu mãe? Tem mãe aqui? Levanta a mão, as mães. Você vai agora gostar do que eu vou dizer. Você vai me amar. Levanta as mãos, as mães. Quando a criança fizer vergonha a você, a culpa é sua. Faça assim, uhul. Corrija teu filho, estou no 17. Provérbios 29, 17. Corrige o teu filho e te dará descanso. Corrige ao teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. Uhul. É melhor do que dinheiro, meu irmão. Oh, glória a Deus. Agora vamos para os conselhos finais. Ligeiro. Avança aí. Próximo. Considere o contexto, considere a situação, considere o contexto da desobediência, certo? É importante considerar o contexto antes de julgar o comportamento da criança. Então, antes do julgamento, considere o contexto, faça avaliação do que aconteceu, certo? Avalie o que aconteceu, avalie por que ela fez, como ela fez, certo? E a causa da desobediência. E pode terminar sendo a culpa até sua. E você vai querer corrigir de uma coisa que ele não aprendeu. De uma coisa que viu você fazer. E às vezes a gente vai bater com injustiça. Vai corrigir com injustiça. Veja como é grande a nossa responsabilidade. Certo? Antes de corrigir a criança, olha para tu mesmo. Olha primeiro para você. Se você procedeu segundo o padrão de Deus na vida dela. Se você fez tudo isso, aconselhou, admoestou, treinou e corrigiu. Se fez, então faz o julgamento certo. Diga glória a Deus. Eita. Outro slide, o último. Eu acho que é o último. Não, falta 2. Desobediência é pecado. Diga comigo, desobediência é pecado. Obediência e desobediência são atos morais. Não é uma questão de preferência. Certo? Ai. Quando uma criança desobedece continuamente, ela está em pecado. Quando os pais não corrigem a desobediência da criança, eles também estão em pecado. Faça assim, uhul. Para pequenas faltas, os pais devem ter paciência e advertir verbalmente.
para pequenas faltas, certo? Porém, elas não devem considerar a rebeldia da criança como algo sem importância. Não deixa passar, meu irmão. Não deixe ir ajuntando. Porque depois é pior para corrigir. É mais difícil de corrigir. É mais difícil de treinar. É mais difícil de voltar ao certo. Corrige desde o primeiro erro, começa a corrigir. Não é obrigado a bater desde o primeiro erro, mas é obrigado a advertir, a demonstrar, a aconselhar, a ensinar, a treinar. É injusto você bater na primeira vez que ela erra. É injustiça. Porque ela ainda não aprendeu, ela está numa fase de crescimento, de aprendizagem. Mas depois que você já ensinou, você sabe que ela sabe, você sabe que você ensinou, você treinou, você aconselhou, você disciplinou, e ela continua fazendo, aí é rebeldia, é rebelião. Aí tem que ir para o cacete. Tem que ir para a vara. Não precisa, não é hora mais de alisar, não. Vamos lá, o próximo. Quando as nossas instruções não são claras, que eu falei lá no início, quando instruir, quando aconselhar, ensine, que ela entenda. Fale um português que ela entenda. Certo? Quando as nossas instruções não são claras e consistentes, os nossos filhos ficarão perdidos e sem saber o que fazer. Então, a instrução, o conselho, tem que ser bem claro. O ensinamento tem que ser bem claro, no nível dele. Desça para o nível dele. Fale palavras que ele entenda. Estão me entendendo? Isso aqui é importante. A necessidade do olhar e a necessidade de uma resposta verbal. Queira sempre o contato com os seus filhos pelo olhar. Fale olhando para ele e mande ele olhar para você para ouvir. Se tiver de cabeça baixa, levanta a cabeça, olha nos meus olhos. Certo? E quando estiver dando instruções, seja face a face. Não dê instrução para seu filho de costa para ele. Nem deixe ele ficar de costa para você. A instrução é face a face, olho a olho. Ou seja, quando estiver falando, habitue, treine seus filhos a olharem nos seus olhos. Você precisa olhar nos olhos dele e ensinar eles a fixar os olhos em você. E ouvir aquilo que você está falando atentamente, olho a olho. O olho a olho ajuda a criança a prestar atenção nas instruções e entendê-las melhor. O último slide. O entendimento da instrução é a metade do caminho para conseguir a obediência de seus filhos. Eles só vão realmente obedecer quando eles tiverem entendido aquilo que você ensinou. A criança que não olha nos olhos dos pais, quando estiver recebendo instruções, terá dificuldades em cumpri-las. A resposta verbal precisa sempre estar intimamente ligada ao contato com os olhos. Uma resposta verbal tal como sim, mamãe, ou sim, papai, ajuda a criança a se concentrar na instrução recebida e facilita a sua obediência. Quando a boca está falando, o cérebro está trabalhando. Diga de novo, diga comigo. Diga, quando a boca está falando, o cérebro está trabalhando. As respostas verbais confirmam as suas instruções. Se a criança responde verbalmente, mas não cumpre as suas instruções, continua em desobediência. Essa criança está faltando na obediência imediata. Devemos trabalhar sempre na direção do padrão desejado, que é a obediência na primeira vez, sem a necessidade de repetições. Do mesmo jeito que um filho mal educado, rebelde, desobediente, mal relacionado com os pais,
traz vergonha. Os filhos bons, disciplinados no Senhor, trarão alegrias para os pais e para Deus. Alegrando a Deus, agradando a Ele, é sinal de uma vida de bênção, que fará a diferença e causará um grande impacto aonde ela for. Faça assim, uhul! Glória a Deus. Quem quiser, tudo que eu falei aqui, se você quiser, eu boto no seu zap. Para você ler em casa, treinar, acrescentar mais coisa, estudar mais e aprender de Deus a educar seu filho. Diga assim, a educação e a obediência traz bênção.